Meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde. Nós vamos ler em Josué capítulo 14, os versículos 1 até o versículo 15. Josué 14, de 1 a 15. A palavra do Senhor nos diz assim: São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis, agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passa a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Meus irmãos, o texto fala sobre a distribuição das terras, né? Terras foram dadas como herança às tribos de Israel, e aqui há uma menção, né? As tribos de Manassés, de Efraim, e a referência aos levitas diz: aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para o gado e para a sua possessão. Por que razão, né, os levitas não herdaram porções na terra? Os levitas não herdaram porção na terra porque a tribo de Levi foi designada por Deus para serem os responsáveis por toda a liturgia, né? Então, aos levitas cabia o culto, a música, todas as celebrações e tudo dessa natureza. Então os levitas viviam dos dízimos, viviam das ofertas e de tudo aquilo que era entregue no templo. Uma parte servia para o sustento dos levitas, que eram os sacerdotes, eram os cantores e eram os músicos. Desta maneira, a tribo de Levi não herdou uma grande possessão de terra, né? A parte do que coube aos levitas, então os levitas então haveriam de viver do sustento do trabalho das demais tribos, enquanto eles, levitas, se dedicariam ao culto ao Senhor.
Outra questão que chama a nossa atenção, o texto fala sobre Caleb. Entre os homens que entraram na terra prometida, tendo saído do Egito, estão listados Josué e Caleb. Josué e Caleb como os dois únicos homens que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Josué e Caleb também estavam entre os espias que foram lá espionar a terra, e trazer um relatório a Moisés a respeito daquela terra que eles foram olhar. Enquanto os outros 10 espias, porque eram 12, um para cada tribo, enquanto os outros 10 espias, eles desencorajavam Moisés e o povo, Josué e Caleb foram firmes em dizer: olha, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor nos abençoará, o Senhor nos prometeu e certamente Ele nos concederá esta bênção da possessão desta terra. Confiem em Deus, não deixem de confiar nele, não duvidem do seu poder, não duvidem da sua misericórdia, não duvidem da sua graça. Ele é Deus que não mente, Ele é Deus fiel, ainda que nós permaneçamos infiéis, Ele permanece fiel. E dessa maneira Josué e Caleb encorajaram o povo. E naquele dia disse Caleb que Moisés olhou para Caleb e prometeu: essa terra em que você pisa os seus pés, ela será tua. Passaram-se os anos e chegou o momento de Caleb receber a herança da terra prometida. Meus irmãos, o próprio Caleb relata no texto que passaram-se 45 anos até que Caleb tomou posse da terra que foi reservada para ele. Ao longo desses 45 anos, meus irmãos, Caleb não deixou que a palavra de Deus, que a promessa do Senhor morresse no seu coração. Caleb confiou, porque Caleb sabia quem é Deus e quem era o Deus em quem ele estava depositando a sua fé. Caleb sabia que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Caleb sabia que Deus não haveria de pôr em dúvida nenhuma das promessas que havia feito a ele. E ao longo desses 45 anos, essa confiança e essa fé em Deus sustentaram a vida e o caminhar de Caleb. Meus irmãos, e é interessante perceber aqui que uma vida de fidelidade, uma vida de fé, uma vida de retidão fizeram com que Caleb recebesse as porções da sua herança, aquilo que Deus lhe havia prometido, e que Caleb vivesse anos de espera, e que os anos de espera fossem todos eles felizes. Quando nós esperamos em Deus, meus irmãos, o tempo da espera pode ser longo, pode ser demasiadamente longo o tempo da espera, mas quando nós esperamos em Deus, todos os dias da espera no Senhor são dias felizes. O salmista nos diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O salmista confiava em Deus, esperou e esperou com paciência, e os dias da espera não foram dias de tribulação, os dias de espera não foram dias de angústia, os dias de espera não foram dias de tristeza, os dias de espera foram dias de alegria, de perseverança e sobretudo de fé no nome do Senhor. Caleb esperou, e não foram dias, não foram meses, foram anos, e não foram poucos anos, foram 45 anos esperando para receber esta bênção. E ao final destes 45 anos, Caleb afirma: e hoje eu estou tão forte quanto no dia que o Senhor me fez a promessa. Já são passados 45 anos. E eu ainda hoje sou tão forte quanto no dia em que o Senhor me fez a promessa.
Caleb já não era um jovem quando recebeu a promessa de Deus. Caleb já possuía 40 anos de idade quando Deus prometeu a ele. 45 anos depois, Caleb era de 85 anos. E ele diz: eu me sinto com o mesmo vigor que no dia que o Senhor me fez a promessa. Meus irmãos, cumpre a nós esperar e tão somente confiar em Deus. Confiar que Deus é poderoso. Confiar que Deus é maravilhoso. Confiar que Deus é fiel, cumpridor de todas as suas promessas. Que aquele que nos fez a promessa há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É necessário confiar que Deus é fiel em todas as suas promessas e aquele que nos prometeu não mente. Aquele que nos prometeu não falha. Aquele que nos prometeu é fiel, cumpridor de todas as suas promessas. Meus irmãos, que nós perseveremos em ser assim como Caleb, que soube esperar no Senhor, que esperou no Senhor, esperou pelo tempo de Deus e recebeu das mãos do Senhor aquilo que almejava receber. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, que Deus nos livre de todo mal e nos conceda receber as promessas feitas por Ele no tempo dele, no tempo oportuno do Senhor. Nós recebamos, ainda que não sendo merecedores, mas nós recebamos todas as promessas feitas pelo Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo cumprimento das tuas promessas na nossa vida. Nós te agradecemos, a Deus, porque tu és fiel para cumpri-las todas as promessas, Senhor Deus, tudo aquilo que tu tens prometido, tu haverás de cumprir para a glória do teu nome. Ó Deus, abençoa-nos e guarda-nos e acalma o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a necessária tranquilidade e a certeza de sabermos, Senhor Deus, que tudo aquilo que merecemos ou não, mas acima de tudo aquilo que precisamos e tudo aquilo que esperamos receber das tuas mãos, nós haveremos de receber, ó Deus, porque tu és um Deus verdadeiro, tu és um Deus santo, tu és um Deus fiel e que não desampara a tua igreja. Abençoa-nos, ó Pai, nessa hora, cuida de nós, dá-nos a tua paz, atende-nos, Senhor, a nossa oração. É o que nós pedimos, Senhor, nessa hora, e pelo que te agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.